Divergências no combate ao novo coronavírus levam o ministro da Saúde a pedir demissão depois de menos de um mês no cargo. O médico Nelson Teich não explica publicamente o motivo. A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. É a segunda troca de ministro no meio da pandemia. Jair Bolsonaro veta a concessão do auxílio emergencial a motorista de aplicativo, pescador, diarista e outros profissionais não inscritos no cadastro único. Uma operação da Polícia Militar deixa 10 mortos no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. O mundo soma 4 milhões e 500 mil casos de Covid-19. O Reino Unido, que hoje tem a situação mais trágica da Europa, também adotou regras duras, mas menos restritivas que os seus vizinhos. Na cidade de São Paulo, a ocupação de leitos de UTI particulares já é de 95%. O governo do estado quer dividir decisão sobre bloqueio total de atividades com prefeitos da Grande São Paulo. Um dos grupos de dança mais importantes do país oferece aula online de graça para os profissionais da saúde. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. O ministro da Saúde, Nelson Teich, deixou hoje o governo Jair Bolsonaro. O médico oncologista disse que a decisão de sair foi dele, mas não revelou o motivo. Nos últimos dias, Teich teve desentendimentos com Bolsonaro sobre medidas de combate ao novo coronavírus. Atualizar, Nelson Teich. O general Eduardo Pazuello, número 2 do Ministério da Saúde, vai ficar no cargo interinamente. E no dia da saída do ministro da Saúde, 15.305 novos casos foram registrados no Brasil, um número recorde. O total de infectados já passa de 218 mil. O país registra quase 15 mil mortes, sendo 824 nas últimas 24 horas. O número de recuperados está próximo de 85 mil. E o pedido de demissão de Nelson Teich em meio à pandemia do novo coronavírus provocou reações no meio político. As principais críticas vieram dos governadores dos estados. Você vai ver daqui a pouco, o presidente do INEP não descarta o adiamento da prova do Enem. Menos da metade dos alunos da Rede Estadual de Ensino de São Paulo estão assistindo às aulas online. Continue com a gente, nós voltamos já já. Cuidados no transporte público. Use máscara e leve sempre álcool em gel com você. Evite tocar nas superfícies e prefira horários alternativos com menor aglomeração. Se possível, deixe a janela do ônibus ou do metrô aberta. O governador de São Paulo, João Dória, disse hoje que a decisão sobre o bloqueio total de atividades e circulação de pessoas, o chamado lockdown, precisa envolver todas as cidades da região metropolitana. O estado registrou o maior aumento de casos da Covid-19 nas últimas 24 horas. O número chegou a quase 4 mil. 2 containers com 35 mil policiais militares e parentes. 9 em cada 10 estabelecimentos farmacêuticos não estão preparados para fazer os testes rápidos de Covid-19. O levantamento da Federação Brasileira de Farmácias. Para o teste nas farmácias é colhido Meu sangue. deu negativo. Então você não confiou nesse da farmácia? Não confiei. E você vai ver em instantes, o número de infectados pelo novo coronavírus no mundo ultrapassa a marca de 4 milhões e meio de pessoas. Um dos grupos de dança mais importantes do país oferece aulas online de graça para profissionais da saúde. Nós voltamos já já. Como se distrair na quarentena? Escolha algum curso online para fazer. Com restaurantes e bares fechados, cozinhar pode se tornar um passatempo. Aproveite as exposições virtuais oferecidas por grandes museus do mundo todo. O Ministério. O número de enterros e cremações no estado do Rio de Janeiro mais que dobrou no começo de maio em comparação com o início de abril. Foi o que constatou um levantamento feito pelo Ministério Público. Hoje, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou que houve uma queda na curva de contágio da capital. Mas a falta de leitos em hospitais ainda é um problema grave. Somente nos 4 hospitais de campanha. Fiquei feliz. Nem o governo do Rio de Janeiro, responsável por 3 hospitais de campanha, nem a prefeitura da capital, que responde por uma das unidades, se manifestaram sobre a ociosidade dos leitos.
O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial começa na próxima segunda-feira aos cadastrados no Bolsa Família. Para as outras categorias, a Caixa Econômica Federal anunciou um calendário de pagamento com base no mês de nascimento do beneficiário. Não indicou fontes de recurso para as novas despesas e que a proposta fere o princípio da isonomia por privilegiar algumas profissões. Os Estados Unidos devem atingir neste final de semana a marca de 1,5 milhão de casos de Covid-19. E apesar do número de infectados, várias cidades do estado de Nova York, que é o mais atingido pela doença no país, deram início hoje ao relaxamento da quarentena. Por 5 semanas, todas as pessoas que estavam no local tinham resquícios da tinta nas mãos. Impressionante. Somente 47% dos alunos da Rede Estadual de Ensino de São Paulo conseguiram acessar as aulas online. Muitos estudantes reclamam das falhas do sistema que está no ar desde o dia 27 de abril. O presidente do INEP, o órgão responsável pela elaboração e aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, admitiu hoje que a mudança nas datas das provas não está descartada. Alunos de escolas públicas e particulares enviaram uma carta ao governo federal pedindo o adiamento do exame por causa da pandemia. Lentidão, mas a falha já foi resolvida. A taxa de desemprego subiu em 12 estados no primeiro trimestre, segundo o IBGE. Os dados ainda não refletem o impacto da pandemia no mercado de trabalho. Da taxa de desemprego? E uma operação policial no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, terminou com 10 mortos e um policial ferido. Numa das entradas da favela, a Polícia Civil investiga o caso. Nesse período de isolamento social, não é só o novo coronavírus que assusta. Pois é, Marcelo, os acidentes domésticos já são a principal causa de cirurgias no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. Sabe aquele tipo de criança que... O dado de prevenção é extremamente importante. E Fortaleza completou uma semana do endurecimento das regras de isolamento social. No Ceará, a taxa de mortalidade por Covid-19 para cada 100 mil habitantes é a segunda mais alta do país. O novo coronavírus tem se agravado a cada dia nas ruas. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, vai assistir pessoalmente ao vídeo da reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril. Só depois ele vai decidir se mantém o sigilo da gravação. A Advocacia Geral da União, que defende o governo, já se manifestou a favor da divulgação parcial do vídeo e transcreveu na petição trechos das falas do presidente Jair Bolsonaro. Foi depois dessa reunião que Sérgio Moro decidiu deixar o governo. Pela ministra Damares Alves e é voltada para incentivar as denúncias da população. E o Ministério da Saúde informou agora há pouco que está finalizando novas orientações de assistência aos pacientes com Covid-19. O objetivo é iniciar o tratamento com cloroquina antes da necessidade de utilização de UTI. As orientações buscam dar suporte aos profissionais de saúde do SUS e acesso aos usuários mais vulneráveis às melhores práticas aplicadas no Brasil e no mundo. A Petrobras pretende vender 8 refinarias ainda neste ano. É uma medida alternativa para tentar diminuir os prejuízos provocados pela baixa histórica do preço internacional do petróleo. O anúncio foi feito hoje pelo presidente. E o mundo ultrapassou hoje a marca de 4,5 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Maior economia da Europa, a Alemanha entrou em uma recessão técnica. Saúde. E agora a gente mostra uma iniciativa para dar um respiro nessa tensão dos profissionais da saúde aqui no Brasil. Pois é, Carol. O Grupo Corpo, que é um dos mais famosos do país, começou hoje a oferecer aulas de dança de graça para estimular o relaxamento e também o autocuidado desses verdadeiros heróis da pandemia. A Thaís está na linha de frente no combate à Covid-19. As pessoas podem querer cuidar de nós. Uma boa noite para você. A gente se vê de novo amanhã. Uma ótima noite para você. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de